Olá, nono ano, tudo bem? Vamos mais uma videoaula, dando continuidade aos estudos introdutórios de equações do segundo grau. Aqui nós temos a forma reduzida de uma equação do segundo grau. Você tem ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Seguindo, nós temos os valores dos coeficientes e nós vamos montar as equações. Aí você tem aqui o A igual a menos 3, o B igual a 1 e o C igual a menos 1. Então, o A é igual a menos 3, então fica menos 3x ao quadrado, pela forma reduzida de uma equação do segundo grau. Qual o valor de B? 1. Então é x. Qual o valor de C? Menos 1. Então, menos 1 igual a 0, que é a forma reduzida de uma equação do segundo grau. Certo? Escreva as equações na forma reduzida. Seguindo aqui, novamente, ó. Você tem ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Só que neste exemplo aqui, nós vamos organizar também, que você tem aqui, ó, x ao quadrado mais 11x igual a 16x menos 6. Vamos organizar esta equação na forma reduzida, certo? X ao quadrado, aí você traz igual a 16x. Esse 11x é semelhante, porque nós identificamos os termos semelhantes através da parte literal. Você pergunta assim, o que é parte literal, professor? São as letras, as variáveis. Neste caso aqui, a variável x. Você tem 11x e 16x. Aí você traz x ao quadrado igual a 16x. Esse 11x, ele está positivo, passa para o outro lado, ou seja, para o outro membro negativo. Relembrando, quando você muda um termo de membro, ele muda-se também o sinal. O 11 aqui está positivo, coloca ele no segundo membro, fica negativo. Muda-se o sinal do termo. Então, x ao quadrado igual a 16x menos 11x. O 16 não muda porque ele permanece no segundo membro, 16x. E o menos 6, você não altera o sinal porque também permanece no segundo membro. Certo? Então fica x ao quadrado. E aqui, quanto é 16x menos 11x? 5x. Ou seja, 16 menos 11, 5. 5x menos 6. Vamos montar agora na forma reduzida de uma equação do segundo grau, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Aí você tem x ao quadrado, certo? Traz esses 5x aqui para o primeiro membro. Quando você muda de membro, aqui ele está positivo. Quando muda um termo de membro, ele fica, né? Ele muda-se também o sinal. Aqui está negativo, está positivo, melhor dizendo. Aí quando muda o termo, no caso 5x, ele fica negativo, porque ele está positivo. Quando muda de membro, fica negativo. Aqui também o 6, você traz para o primeiro membro, ele está negativo. Quando muda, fica positivo. Está menos 6, fica mais 6, igual a 0. Esse igual a 0 aqui é da forma reduzida de uma equação do segundo grau. Então, ficou x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Tudo bem? Identificando os coeficientes. Qual o valor de A? 1. Qual o valor de B? Menos 5. Qual o valor de C? 6.
O valor de C, 6. Próximo exemplo, você tem x ao quadrado menos 1/3 igual a 1/6 x ao quadrado. Percebam que esta equação aqui, ela está fracionária. E nós temos que eliminar as frações. Porque aqui nós vamos eliminar e colocar, eliminando as frações e também colocando ela na forma reduzida, que é esta. Certo? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Tudo bem? Porque a equação de segundo grau, ela pode vir com frações. Aí você vai trabalhar, eliminar as frações. Aí você diz, como é que eu vou eliminar, professor? Porque ela pode vir em forma de fração, certo? Você elimina calculando, encontrando o MMC. Lembrando, MMC é menor múltiplo comum. Aí você calcula aqui, no caso dos denominadores, de 3 e 6. 3 e 6, o 6 dá para dividir por 2, mas o 3 não dá, repete. 6 dividido por 2, 3. Aí repete o 3, 3 dividido por 3 dá 1. Aqui, calculando, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. O MMC de 3 e 6 é 6. Nós temos quantos termos aqui? 1, 2, 3. Coloca 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui. Qual o valor do denominador aqui? Quando não aparece, é 1. Você divide pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes x ao quadrado, 6x ao quadrado. Dividindo 6 aqui pelo denominador, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2, menos 2. Igual 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 1, 1. X ao quadrado. Certo? Elimina agora o 6 aqui, o MMC. Então ficou 6x ao quadrado menos 2 igual a x ao quadrado. Só que você tem que colocar esta equação na forma reduzida, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Nós temos que organizar a equação nesta forma aqui reduzida. Nós vamos organizar. Que aqui ela está desorganizada e nós temos que organizar ela na forma reduzida. Ela pode aparecer assim, ela pode aparecer desorganizada, mas nós temos que organizar. Tudo bem? Então aqui 6x ao quadrado, aí você traz esse x ao quadrado aqui, porque esse termo aqui é semelhante a este, aí você pode somar ou subtrair quando eles forem semelhantes. Identifique os termos semelhantes através da parte literal, certo? A parte literal são as letras. Aí você tem 6x ao quadrado, esse x ao quadrado aqui, ele está no segundo membro, ele está positivo. Você traz ele para o primeiro membro negativo, porque ele está positivo. Quando muda de membro um termo, muda-se de sinal. Então fica menos x ao quadrado mais 2. Porque também aqui você mudou. Certo? Você mudou aqui o termo. Tudo bem? Então, melhor dizendo, só corrigindo aqui, ele fica igual a 2, certo? Igual a 2. Tudo bem? Igual a 2. 6x ao quadrado menos x ao quadrado igual a 2. O 2 está negativo, fica positivo aqui, porque você mudou de membro o termo também. Então, organizando aqui, 6x ao quadrado menos x ao quadrado. Quanto é 6 menos 1? 5. 6x ao quadrado menos x ao quadrado, 5x ao quadrado.
menos 2 igual a 0. Por que menos 2? Novamente, aqui o 2 está positivo, aí você muda novamente, que esse igual a 0 ele tem que aparecer, porque é da fórmula reduzida de uma equação de segundo grau. Novamente você muda ele, o termo. Ele está positivo, aí ele fica negativo. Então fica 5x² menos 2 igual a 0. Identificando os coeficientes, os termos, são os coeficientes. Qual o valor de A? 5, o valor de B não tem, e o valor de C igual a menos 2. Tudo bem? E até a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar as resoluções de equações do segundo grau com uma incógnita. Nós vamos estudar as equações incompletas, as resoluções. Tudo bem?